Já pararam para pensar que um dos mistérios mais interessantes da medicina pode começar não num hospital, mas na cadeira do dentista? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história que começa com um simples raio-x e acaba revelando uma coisa totalmente inesperada. Vamos pensar um pouco sobre isso. Além de uma cárie ou daquele dente do siso que precisa sair, o que mais poderia estar escondido ali, quietinho, naquela imagem em preto e branco? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. Então, é exatamente aqui que tudo começa. Um check-up de rotina, algo que milhões de pessoas fazem, de repente se transforma no ponto de partida para uma verdadeira investigação médica. O protagonista da nossa história de hoje, ele não costuma anunciar que chegou. Sabe, não tem dor, não tem inchaço, nada. É um achado acidental mesmo. Oi, eu estou aqui bem silencioso, numa radiografia que foi tirada por um motivo completamente diferente. E é aqui que o mistério finalmente ganha um nome. A gente deixa a descoberta para trás e entra na fase do diagnóstico. Afinal de contas, o que é exatamente essa lesão que apareceu do nada no raio-x? Vamos lá, vamos decifrar esse nome. Odontogênico quer dizer que ele vem, bem, dos mesmos tecidos que formam os dentes. Faz sentido, né? Já a adenomatoide é mais uma descrição de como ele se parece lá no microscópio, com umas estruturas que lembram pequenas glândulas. Basicamente, é um crescimento diferente de células que, em vez de formar um dente normal, acabaram criando essa pequena massa. Agora, o ponto mais crucial de todos. Apesar da palavra tumor poder dar aquele susto, o TO é benigno. Isso é fundamental que fique claro. Não estamos falando de um câncer. E olha só, além de ser benigno, o crescimento dele é muito, muito lento e contido, sabe? Isso quer dizer que ele não se espalha. E, como a gente já viu, ele é silencioso. Quase nunca vai causar algum sintoma, o que explica direitinho por que ele é um achado acidental na maioria das vezes. Bom, agora que a gente já sabe o que é, a próxima pergunta lógica é: quem ele costuma afetar? As estatísticas nos dão um retrato bem claro do paciente típico. O primeiro traço desse perfil é a idade. Essa condição é vista com muito mais frequência na chamada segunda década de vida, ou seja, em adolescentes e jovens adultos. O segundo traço importante é o gênero. Existe uma predileção bem notável aqui, com os casos sendo bem mais comuns em mulheres do que em homens. E a localização também costuma ser bem específica. A grande maioria desses tumores aparece na parte da frente do maxilar superior. E aqui está a grande pista clínica. Muitas vezes, o motivo pelo qual o raio-x é tirado é para investigar por que um dente canino permanente não apareceu na boca. E aí, lá está ele, envolvendo esse dente preso, o TOA. Agora vamos agir como detetives e olhar mais de perto a principal prova do caso, a imagem do raio-x. Como é que os profissionais da saúde conseguem decifrar essa imagem para resolver o mistério? No raio-x, as pistas costumam ser bem claras. O TOA geralmente aparece como uma bolha única, sabe? Com as bordas muito nítidas. Ele parece que está abraçando a coroa e, às vezes, um pedaço da raiz do dente que não conseguiu nascer. E, de vez em quando, dá para ver uns pontinhos brilhantes dentro dele, como se fossem pequenas estrelas naquela imagem. Para a gente entender bem essas pistas, precisamos decodificar o jargão. Radiolúcido é a grande área escura da lesão onde o raio-x passou com mais facilidade. Já radiopaco descreve aqueles pontinhos brilhantes, que na verdade são pequenas calcificações, como se fossem fragmentos de esmalte ou dentina ali dentro. Com o mistério resolvido e o diagnóstico confirmado, a gente chega na resolução do caso. E a notícia aqui, olha, não poderia ser melhor. O tratamento é bem direto ao ponto. Depois da confirmação, o procedimento é uma enucleação. É um nome técnico, eu sei, mas que significa um processo bem simples. O cirurgião vai lá e remove a cápsula do tumor por inteiro, de uma forma bem limpa. E o resultado é excelente. Essa é a palavra usada na literatura médica, e não é à toa. A recuperação é ótima e as complicações são raríssimas. E só para reforçar ainda mais a tranquilidade, a chance desse tumor voltar depois da remoção é praticamente nula. Uma vez que é tratado, o caso está, na imensa maioria das vezes, encerrado para sempre. E isso nos leva ao final da nossa análise, com uma reflexão. O tumor odontogênico adenomatoide é um exemplo perfeito de como um procedimento simples, de rotina,
pode acabar revelando informações cruciais sobre a nossa saúde. Fica a pergunta no ar: o que mais será que está esperando para ser descoberto no nosso próximo check-up?